Porque estabelecer um limite com familiares às vezes pode ser mais difícil do que estabelecer um limite com pessoas estranhas. Às vezes você pode até pensar assim: poxa, mas com a minha família eu tenho intimidade, são as pessoas que eu convivo desde que eu nasci, e por que que ainda assim é tão difícil eu ter essa liberdade, eu não sentir medo de expressar o que eu preciso, de estabelecer algum limite, de falar não? E aí pode ser que você se enquadre em dois cenários possíveis. Ou você é a pessoa que tem dificuldade de estabelecer limites com qualquer pessoa, sejam pessoas conhecidas, sejam pessoas desconhecidas, ou você pode ser aquela pessoa que tem facilidade em estabelecer limites com desconhecidos, e, por exemplo, no trabalho, relações mais cotidianas sem ser familiares, mas quando chega na família você trava. Para você entender meu raciocínio, eu quero explicar uma coisa que eu sempre falo para as minhas pacientes. Todos nós, ainda que sejamos adultos, temos uma criança interior dentro de nós. E eu falo que isso é muito forte quando nós somos mulheres. Porque desde quando nós somos meninas, nós somos cobradas por um certo tipo de postura. E qual tipo de menina é mais valorizada, é mais idealizada? Aquela menina que é rebelde, faz tudo o que ela quer, senta com as pernas abertas, não tá nem aí pra postura, ou aquela menina que é tida como boazinha, educada, que fecha as perninhas ali na hora de sentar. Então perceba que tudo é um conjunto que está internalizado dentro de nós. Semana passada teve um evento da escola do meu filho, das crianças, tipo festa junina, assim, essas comemorações assim de junho. E aí eu tava com uma amiga e chegou uma menininha, muito bem arrumadinha, assim, ela tava muito linda. E a menininha sentou e ficou assim no nosso lado sentada, ela conhecia a menininha. A menininha pegou uma pipoca lá e começou a comer. A menina, assim, era uma boneca, assim, praticamente uma estátua. Aí ela falou: nossa, mas olha como é boazinha. Ela falou isso, né? E aí eu, como psicóloga, né, às vezes não consigo não enxergar algumas situações, pensei: nossa, né? Como desde muito cedo nós vamos valorizando isso, nós vamos valorizando esse fato de sermos boazinhas. E eu sempre reforço que não é ruim você ser uma pessoa boa, tá? A ideia não é te transformar no contrário disso. Mas é que às vezes o excesso, esse excesso de policiamento para você ser amada, para você ser querida pelas pessoas, pode dificultar e muito quando você precisa estabelecer um limite. Então, até mesmo para você entender como você é hoje com a sua família, você precisa olhar para esse relacionamento, para essa construção que vem desde que você nasceu. Observe, por exemplo, se na família onde você nasceu as pessoas são muito rígidas, se você era muito cobrada por postura, por desempenho, por ser esse ideal de criança, esse ideal de menina, de adolescente. E aí nós vamos acumulando isso. Imagina que nós somos como uma esponja, que ao longo da nossa vida nós vamos absorvendo ali líquidos e nós vamos ficando maiores. Então, muito dessa bagagem, muito desse padrão foi aprendido ali como criança. E o que que acontece? Depois de adulto, você é um adulto, né? Porque vamos pensar assim, deixa eu voltar um passo atrás. Quando você é criança, seus pais são adultos. Aí é uma relação hierárquica muito mais evidente. Agora, quando você é adulta, seus pais são adultos. Então vocês estão, ainda que sejam em fases diferentes da vida, mas são pessoas adultas convivendo. E aí você precisa também mudar um pouco da sua postura com eles, seja com pais, com outros familiares, com avós, né? Eu recebi uma mensagem aqui falando da dificuldade de lidar com avós. E aí tem o fator da idade, né? Que a gente tem essa questão do respeito pelos idosos. Mas veja que quando muda o papel, quando você entra na mesma fase da vida, ali da fase adulta, junto com os seus pais, a sua criança interior, às vezes, ainda está se comportando como criança. Você ainda está se comportando como criança do jeito que você viveu lá na sua infância. Então agora eu vou falar quais crenças podem estar te bloqueando e dificultando esse estabelecimento de limites. Uma delas é que família merece respeito e que família não pode ser desagradada. Família merece respeito, sim, assim como qualquer pessoa merece respeito, né? Mas às vezes a gente confunde estabelecer um limite achando que se eu estabelecer um limite, eu estou sendo desrespeitosa. E não. Tem formas de você estabelecer limite de forma muito respeitosa, sem gerar um conflito.
E às vezes nós confundimos também o seguinte cenário, que quanto mais eu amo minha família, quanto mais eu tenho vínculo com meu irmão, com a minha irmã, com meu pai, com a minha mãe, com os meus avós, mais eu tenho que aceitar. E não é assim. Se vocês observarem, qualquer relação respeitosa, ela é constituída de limites. Vamos pensar, por exemplo, em um casal. Um casal que vive bem é um casal que respeita os acordos do casal, que respeita os limites um do outro, as diferenças um do outro. Então, na verdade, uma relação, quanto mais saudável ela tem mais limites claros. Então, não, gente, não é porque é a irmã que tem que omitir, não é porque é irmão que tem que aceitar tudo, não é porque é pai e mãe que tem que falar sim para tudo. Também não estou te dizendo que você tem que brigar com todo mundo, bem pelo contrário. Tem formas de estabelecer limites muito claras, objetivas, educadas, respeitosas. Mas sim, as pessoas precisam entender que você é uma pessoa adulta e que você tem os seus limites. E que nem tudo você quer aceitar, nem tudo você quer fazer ou tem condições de fazer. E aí você pode me perguntar, tá, mas e se eu desagradar a minha família e eles cortarem relações comigo? Tem famílias que usam isso como forma de punição. Mas se essa for a única condição para você se relacionar com a sua família, você ter que aceitar tudo, peraí, né? Provavelmente está tendo uma questão mal resolvida aí. Porque quando nós amamos a pessoa de verdade, nós vamos respeitar os limites dela e entender que ela tem diferenças, que tem defeitos, que tem qualidades. Afinal, ninguém é perfeito. Se a sua família não aceita um passo fora da linha, talvez você já tenha cedido demais. Talvez eles estejam te chantageando, te manipulando de alguma forma aí, para quê? Para obter algum tipo de benefício. Até porque o que acontece? Eu sempre falo, quem perde algum tipo de benefício vai reagir mal aos seus limites e você tem que estar preparada para isso. Digamos que você fala sim para tudo, digamos que você tem uma irmã, que tudo que ela pede, você deixa de fazer aquilo que você está fazendo, você vai atender ela, você vai na casa dela, você faz favores, você resolve a vida dela. Aí, em determinado momento você percebe, poxa, eu tô sobrecarregada, eu tô cansada, eu não quero mais que seja desse jeito. De alguma forma eu vou precisar falar não para minha irmã. E aí você chega para sua irmã de forma muito educada e respeitosa. E você fala, olha irmã, eu gostaria muito de poder te ajudar dessa vez, mas eu não vou conseguir hoje. Talvez numa próxima oportunidade. E aí a sua irmã faz um escândalo. Como assim? Você sempre me ajudou e agora você está me falando não? Você tem que estar preparada para essa reação. Por quê? Ela está perdendo um benefício. Até então ela tinha uma pessoa resolvendo a vida dela, fazendo tudo o que ela precisava. E quando você estabelece um limite, é igual tirar o brinquedo ou o doce de uma criança. Vai ter uma reação. Algumas pessoas vão expressar mais, outras menos. E aí outra coisa que você tem que estar preparada. As pessoas vão falar, nossa, você tá diferente? Eu sempre falo, quando as minhas pacientes vêm para os atendimentos e falam assim, nossa, fulano falou que eu tô diferente. Eu falo, que bom, sua terapia tá dando certo. É um ótimo sinal que você está mudando seu comportamento. Outra crença, que talvez seja uma associação que você esteja fazendo ali ao longo da sua vida. Se eu desagradar a minha família, eu estou fazendo algo errado. Não. Então, primeiro você tem que ter consciência que estabelecer algum tipo de limite não é fazer algo errado. É uma forma de respeitar você e as suas necessidades. E pode ser sua família, pode ser quem for. Ninguém vai entender melhor das suas necessidades do que você mesma. Por isso que talvez em alguns momentos você vai estabelecer limites, você vai falar não e as pessoas não vão entender. Por quê? Porque só você sabe o que é morar dentro desse corpo aí. Só você sabe o que é estar dentro dessa cabeça aí. De sentir o que você sente, pensar o que você pensa, passar pelo que você passa. Então não espere que todas as pessoas vão entender, elas não vão. E não ache que você está fazendo algo errado. Talvez elas possam dar a entender que você está fazendo algo errado, porque elas perdem algum benefício. Sempre observe isso. Ah, fulano ficou chateado com o que eu falei. Que benefício ela perdeu? O que eu fazia antes que eu deixei de fazer? Aí você vai começar a ter uma visão muito mais à frente
E aí, esse certo tipo de chantagem não vai mais funcionar com você, porque você já vai esperando aquilo, sabe? Você já vai assim, eu vou falar não, ela vai ficar chateada porque ela vai perder um benefício. Ela não vai mais ter aquilo que ela tinha antes. Mais uma crença que pode estar te limitando aí. Talvez você se sinta responsável pelo que os outros sentem. Talvez você tenha a sensação que a forma com que você age tem correlação direta com o que as pessoas sentem. Então, para poupar a minha mãe, para poupar o meu pai, para poupar os meus familiares, eu dou tudo que eu tenho. Eu ofereço tudo que eu posso. Eu não estabeleço nenhum limite, porque eu quero vê-los felizes. Eu quero vê-los bem, alegres, em paz. Mas se isso tem tirado a sua paz e se isso tem te colocado em um cenário desconfortável, isso não é saudável. Isso está errado. Então eu quero te falar que não, você não é responsável pela saúde emocional de ninguém. Você não é responsável pelo bem-estar de ninguém. E desagradar alguém faz parte. Ao longo da sua vida, nunca ninguém te desagradou? Faz parte. Se você tem filho, a gente sempre faz essa analogia. Se você tem filho, ou ainda que você não tenha, em algum momento talvez você tenha escutado isso a respeito de crianças. Não pode dar tudo para o seu filho que eles ficam mal acostumados. Ele tem que aprender a se frustrar, passar pela frustração, entender que ele não tem tudo. Gente, e com o adulto também é assim. Se você está dando tudo, o que você pode e o que você não pode, essas pessoas provavelmente estão mal acostumadas. E aí você se sente responsável pelo bem-estar delas. E aí, vou mais além, você tem a sensação que se você parar de oferecer aquilo que você oferece, que talvez seja o seu tempo, sua dedicação, sua disponibilidade, eles vão ficar mal, igual uma criança fazendo birra no shopping. Sim, talvez isso aconteça. Mas é uma questão que você precisa, sim, estabelecer limites, porque você também precisa pensar em você. E eu falo, gente, cada um que lute com as suas frustrações. Toda emoção, seja uma emoção boa, confortável de ser sentida, seja uma emoção desconfortável, passa. Nossas emoções, elas têm um fluxo. Elas começam, elas ficam mais intensas e elas diminuem. Se alguém ficar frustrado pelo seu posicionamento, não se preocupe, isso vai passar. E hoje eu quero te ensinar uma técnica. Eu não vou te sobrecarregar aqui com muitas técnicas que talvez você não possa aplicar tudo de uma vez só. Mas é uma técnica que ela vale ouro, que ela vai treinar tanto a sua tolerância quanto a tolerância dos outros. Por quê? Por que eu falo isso? Geralmente uma pessoa muito disponível, ela responde muito rápido, ela resolve muito rápido, ela é muito eficiente. Provavelmente você que está me assistindo aqui é uma pessoa muito eficiente e disponível, senão isso não estaria fazendo sentido para você até agora. Então, a técnica que eu quero te ensinar, que vai servir tanto para você quanto para outra pessoa, é uma técnica que eu chamo de ganhar tempo. Então, se você é essa pessoa imediatista, que resolve tudo muito rápido, muito eficiente, responde tudo muito rápido, você vai ganhar tempo. Então, a pessoa te pediu algo, não quer deixar essa pessoa sem resposta? Tem cenários que é até bom deixar a pessoa ser respondida por um tempo. Mas se você se sente muito mal em não responder, já não responda com sim ou não, faço ou não faço, posso ou não posso. Fala assim, olha, eu preciso analisar minha agenda para ver se eu consigo te atender. Eu preciso ver se eu vou conseguir conciliar com os meus compromissos, mais tarde eu te dou um retorno. Nesse ganhar tempo, é o tempo que você vai ter para lidar com as suas emoções que vão aumentar de intensidade até elas diminuírem. E a pessoa também vai entender que você já não está mais tão disponível, que você está pensando nas suas necessidades antes dela. Então veja, você não vai estar falando um não brusco, você não vai criar um conflito, e nesse tempo você vai ganhar para você lidar com as suas emoções e com mais calma você conseguir analisar. Eu quero ajudar essa pessoa? Ou não, eu estou cansada e de fato eu preciso dizer não. Então vamos aplicar essa técnica. Se você achou interessante, para essa semana eu deixo em aberto isso. Vamos ganhar tempo. Esse tempo é muito importante. Depois vem os próximos passos, né? O que eu falo, como que eu falo de um jeito certo.
Mas dessa forma você já vai estar educando as pessoas, passando uma mensagem para elas de que você não está mais tão disponível. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, comenta aqui para mim qual é a sua dificuldade. Eu vou adorar ler o seu comentário, porque dessa forma eu me inspiro para criar mais vídeos aqui que façam sentido para mulheres como você.